Desenvolvimento econômico. E no Corujão Mar Azul de hoje nós estamos com ele, Morris Cole, que é administrador de empresas, tá? Palestrante, ele que foi secretário da cidade de Blumenau, voltado para a área de desenvolvimento econômico. Uma pessoa que tem um conhecimento pleno na área administrativa, área financeira. Morris Cole, um prazer te receber aqui no Corujão Mar Azul. Fábio, obrigado pela oportunidade. Eu tenho certeza que vamos bater um papo aqui legal para quem está nos assistindo também. Obrigado aí pela oportunidade de dialogar contigo aqui nesse programa. Sabe que eu tenho um carinho todo especial por você, pela tua pessoa, o trabalho que você desenvolve. E assim, Maurício, vamos falar um pouquinho sobre a tua área, uma área que você desenvolve ela com tanta convicção, tá? Com tanta destreza, que seja a parte de desenvolvimento econômico. Nós estamos vivendo um momento muito difícil na economia do nosso país. Tá? E a gente sabe que toda essa avalanche dessa situação, eu não vou colocar a culpa aqui de governos ou de representantes do público, mas eu queria falar um pouquinho sobre a questão de o que você acha que tem ocasionado toda essa situação um pouco adversa que nós temos vivenciado. Porque imagina, de R$ 5 a R$ 15 um quilo de arroz e cada vez parece que os preços das coisas estão aumentando de uma proporção assim descontrolada. Fábio, os preços estão aumentando e os produtos estão diminuindo. Então, o que era 1 quilo agora passa-se a ter aí 900, 800 gramas. É só você olhar lá a bolacha. Quem está assistindo aí vai saber o que eu estou falando. Às vezes 1 quilo passou para 900. A manteiga diminuiu, era 350, agora é 320, é 250. E o preço sobe também e o consumidor, às vezes, final, ele não repara isso. Então, a gente precisa tá bem antenado que a cadeia de desenvolvimento começa na questão primária e vai até a questão do consumidor final. É importante que, assim, quando sofre uma cadeia, ela derrama, ela faz para que a outra também. Então, exemplo, não é somente um prejuízo que eu tomo. Quando eu tomo um prejuízo, todos os demais stakeholders, os envolvidos no processo, acabam sofrendo com isso, né? É a mesma coisa com uma inadimplência. Tens uma empresa, tem uma grande inadimplência, querendo ou não, os teus próprios fornecedores terão dificuldade no fluxo de caixa. Isso pode ser má gestão, pode ser questão de situação econômica diretamente, pode ser erro diretamente, às vezes um prejuízo. Então, eu estou dizendo isso que é amplo, né? A gente falar isso nível Brasil, porque a gente só, às vezes, olha o governo federal. A gente precisa daí fazer cálculo também na nossa questão como família, como gestão do lar, para que esses impactos, que a gasolina que subiu, diesel sobe, tive agora abastecendo, subiu de novo. Tá, mas e aí? Eu estou vindo para um local, tenho que fazer isso, então eu acabo absorvendo um prejuízo. E isso, daqui a pouco, no serviço que você presta, você começa a agregar também um valor, um custo a mais. Tem outros que dizem assim, já que aumentou, aumenta também. Mas sem fazer cálculo, aumenta também as coisas. É a mesma coisa, o pintor é 150, ele vai colocar agora 189. Por quê? Porque todo mundo falou que aumentou, eu estou aumentando. Ele nem sabe. Então é importante a gente ter esses dados. Quando a gente fala em desenvolvimento econômico, ele é muito amplo, né? Questão de emprego, renda, oportunidade, negócio. Então a gente fala isso, mas a gente, até Fábio, falando isso na vida diária da família que sofre, eu digo assim, o Estado como a União, o CEP está dentro de uma cidade. Então quem sofre ali realmente é as pessoas que estão ali que vão pagar o dia a dia. O pão vai subir, porque o insumo da panificação subiu. Então automaticamente, às vezes o cara vai dizer assim, poxa, eu comia 3 pãozinhos, eu vou comer 2. Olha, tem alguns ajustes que você vai ter que fazer. Então é natural isso, só que é um tema bem relevante, bem atual, que é importante estar discutindo aqui no teu programa aqui. Inclusive, as próprias escolas hoje estão trabalhando com a parte de gestão financeira, bastante preocupadas com isso. Tá? Escolas em geral, hoje o ensino médio, ele tem disciplinas voltadas para essa parte da economia financeira. A criança tem que aprender a poupar desde pequeno, algumas prefeituras têm desenvolvido também o tema. E realmente, eu sei que você como gestor e também professor, que eu sei que você foi universitário, e também como palestrante, você também às vezes se vê em situações de ter que explicar isso para gestões a qual você mentoria,
sobre essa questão de ter esse cuidado financeiro para que a empresa não venha a ter um problema maior. Fábio, eu quero fazer um parênteses, falar sobre o nosso ensino médio de Santa Catarina, que é um dos piores do Brasil. Isso é dados reais, inclusive até a própria aqui a Assembleia Legislativa dos próprios deputados ali estão sendo discutidos isso, estão discutindo esse tema. Nós temos um dos piores ensinos médios. Ah, bom, mas isso aí está aqui, é da gestão? Não, não. Eu não estou dizendo que é de gestão aqui passada ou é da atual, não é isso. Nós temos uma dificuldade, inclusive está sendo tratado, até o próprio governo do estado está tratando esse tema juntamente com os deputados, que é importante esse tema, mas a gente tem um tema, eu digo, não é só a questão da grade curricular, mas é um ensino, assim, nós temos que passar uma reformulação. O governo do estado aqui, esses dias, deu um incentivo, que é a universidade gratuita, que é um passo importantíssimo, beleza. Mas nós temos que investir também na questão no segundo grau, ensino técnico, no ensino médio, que a gente chama. Para quê? Para que esse aqui, ele não tenha, de repente, um gap muito grande para ele estar na universidade. Então, essa questão, e a gente falando sobre a questão de incentivo, de gestão, de empreendedorismo, eu sempre fui um defensor lá na minha cidade, lá em Blumenau. Inclusive, trabalhamos em conjunto, na época, como era secretário, juntamente com a Câmara dos Vereadores, o Executivo Municipal e o Governo do Estado, na época, com a Secretaria, que era a Secretaria Regional ali, para introduzir, através do SEDUP, as matérias de empreendedorismo. Então já tinha um movimento, acabou a gente reforçando, atualizando, e a gente viu cases, pessoas que com a ideia boa começaram a montar um negócio, inclusive uma lanchonete muito bonita lá, uma padaria, confeitaria e um café, e eles disseram assim, eram 2 alunas do ensino médio, as 2 optaram em montar um negócio e deu certo. Depois elas venderam, mas deu certo. Inclusive eu fui na padaria deles. É legal esse movimento, porque começa. E esses dias eu estava falando sobre a questão de gerenciamento financeiro, mas através do lar. É um ponto que eu quero aqui comentar para quem está nos assistindo, que o papel, às vezes a gente diz assim, da escola é isso. Tá, tudo bem, tem um papel da escola, mas o maior vilão nisso somos nós que precisamos atingir. Nós precisamos atentar a isso para que o pessoal em casa, família, comece a investir nos seus filhos. Mas isso a gente sabe que também tem outras questões, não é trazendo o problema para a mesa, porque o filho começa a ver problemas. O pai está sem dinheiro, a mãe está sem dinheiro, está sempre apertado e começa a falar. Então ele vê um mundo sem esperança. Às vezes quem tem empresa, não gosto de cliente, não gosto disso. Então poderíamos aqui falar umas 3 horas sobre isso. Mas a gestão começa-se dentro da casa. Incentivo ao filho, ao empreendedorismo, a palavras boas. Não, mas todo mundo é assim. Não, não é todo mundo que é assim. Então ele já entra e o caráter, formação até 7 anos, depois pode forjar caráter. Mas assim, a linha do tempo que a gente tem visto, a gente tenta consertar na universidade. E a gente quer que os universitários saiam dali, eu estou falando isso por experiência, de 5 anos, todos os dias dando aula, em diversas matérias no curso de administração. Aí chega no final e diz assim, a gente quer corrigir um problema que foi lá do ensino fundamental. E daí ainda quer corrigir um problema que ainda foram dos pais, que não incentivaram os filhos a uma boa leitura. Fábio, são 2... O brasileiro diz, mas o brasileiro lê em média 2 livros por ano. Estão falando uma coisa aqui que a gente quer culpar. O brasileiro... Então, quer dizer, se nós já subir a média para 4 livros por ano brasileiro, nós já temos outra recorrência. Então, esse tema é importante, ele é um diálogo muito aberto, saudável, mas a gente temos esse costume, eu estou dizendo isso, eu estou falando até por mim, que às vezes a gente quer culpar ou é um governo, é um período, é um segmento, é uma fase. E a gente tem que olhar como um todo. Começando em casa, na questão da educação financeira, empreendedora, o aluno, ensino fundamental, o ensino aqui, que acaba no ensino fundamental, vai para o ensino técnico, o ensino médio, ele vai para a universidade e vem com a cabeça empreendedora. E aqui as escolas, nós estamos falando de escolas clássicas, até o formato nosso sempre é o primeiro,
faz 200 anos que estamos fazendo o mesmo formato. E a gente quer mudança, quer inovação. Então é uma coisa que é um tema muito importante. Mas dá para discutir até umas... Aqui vai umas 5 horas de programa assim, com certeza. Porque assim, olha, vamos analisar mais ou menos. Esse neoliberalismo, que nós podemos, que realmente as empresas hoje elas podem comercializar dentro do Brasil, tem livre iniciativa, tá? Elas podem vender e taxar os preços dos produtos de acordo com o mercado. Então, isso tudo, e o desejo, os marketings, por exemplo, as propostas, faz com que o jovem entenda a necessidade, o desejo de comprar as coisas, de adquirir. E não é meio complicado os fast food, comidas rápidas, que ofertam também as questões, a criança está ali, ela quer comer, ela às vezes está com preguiça pelo dia a dia dela, agitado que teve, então é muito mais fácil, vou comer uma comida rápida. Será que todo esse atrativo não acaba impedindo que gere dentro da criança o desejo de aprender, entender o que é? Não é só empreender, mas também a poupar, que seria a parte da gestão financeira. Será que o professor não poderia mostrar um pouco, falar um pouco para a gente sobre isso? Porque a gente não é fácil, tá? Quem tem filho em casa sabe. O filho, mãe, eu quero uma comida. Às vezes a mãe o dia foi tão tumultuado para ela, foi tão corrido, que ela fala bem assim, olha, eu vou lá num iPhone antes de fazer uma propagandinha rápida aqui. E vai, e liga, e manda vir o produto, ou se não liga direto para pizzaria ou para outro lugar, para facilitar a vida dela. Que a mãe também está de saco cheio, trabalhou a semana inteira, está naquela correria. Às vezes o pai também está naquela vida louca. E isso não impede um pouco que eles entendam que seria essa parte de gestão financeira? Porque olha só, eu tenho que ter dinheiro para poder comprar essas coisas, para facilitar a minha vida. E se eu não tenho? Mas por que eu tenho que poupar se eu vivo num momento imediatista? Agora. Será que toda essa cultura que nós tivemos dentro do Brasil não atrapalhou um pouco isso? Essa formação não só do pensamento empreendedor, que a gente tem aí startups que estão dando banho, mas fazer com que a criança realmente entenda que ela precisa poupar. Os europeus fazem, estadunidenses, que vêm com essa cultura de... Será que não seria isso? Todo esse neoliberalismo, esse imediatismo que ocasionaria isso com as nossas crianças ou não, professor? Olha só, Fábio, o Augusto Cury tem um livro, ele tem uma linha que é um programa para tratar da síndrome do pensamento acelerado. Então, as nossas crianças estão sofrendo esse mal. E eu sou da geração X com Y, então eu estou no meio. 79, diz que a Y começou em 80, alguns defendem que foi 78. Então eu digo assim que eu estou no meio. Então eu digo para alguns, para não dizer que eu estou mais idade, eu sou da Y. E às vezes quando eu estou no meio de de menos idade eu falo Y, e quando mais idade eu falo que eu sou do X. Então, para condensar essa compensação. O que acontece? A gente tem visto, essa semana mesmo, falar algo que aconteceu comigo. Foi questão de comprar material rápido que a gente tem. Inclusive eu escrevi uma coluna sobre volta às aulas, 10 dicas práticas aí sobre como comprar, né, o que precisa fazer para que quando vá para comprar não tenha problema nisso, né? Eu falei até a questão da relação dos filhos. Então é uma questão muito engraçada, porque a gente erra muito por falta de conhecimento. Até a Bíblia já fala sobre isso. Então o povo erra por falta de conhecimento. E às vezes a gente não quer colocar isso, ou a gente quer fugir, ou a gente teve umas milindres, ou mesmo tivemos um tabu, algumas barreiras que a gente não quer ultrapassar. São síndromes que a gente teve. Então você repassa isso. Você casa, você repassa para os filhos, e os filhos vão repassando aí para os netos, e assim vai dando por geração, e a gente não cura isso. Nós estamos vivendo um tempo de aceleração. Eu tenho até um programa chamado Acelerador de Líderes, olha só. Que legal. Mas o objetivo, aquilo ali é diferente, que é organizacional, mas assim, quando a gente fala assim, é uma turma acelerada, significa o seguinte, eles não têm paciência. Eu fui lá rápido, não vou dizer o nome como diz, da marca, para não dizer, eu não vou fazer colocar ela em venda, mas assim, foi rápido o lanche, foi um lanche bom, rápido, e alimentamos ali em meia hora, todo mundo comeu. Porque até voltar, nós tínhamos outra agenda, eu fui em alguns lugares para fazer essa compra, foi um intervalo entre as minhas agendas e eu consegui estar lá. Quando a gente fala isso,
Nós já tínhamos combinado antes de sair de casa algumas coisas. Fizemos um bem bolado com os filhos. Deixamos claro. Só que daí, nesse meio tempo, a gente cedeu. Vamos comer? Vamos lá? Porque isso tem... Beleza, daí eles comeram. Comida muito rápida. E saciaram. Mas daí vem a resposta rápida. Tudo quer ir rápido. Quer comprar agora rápido. Quer tudo rápido. Então, você vê que o celular... A gente aciona o celular aqui. É tudo resposta rápida. Quando a gente falava que a gente tinha internet de escada... Eles não têm ideia do que era internet de escada. Então, quem está assistindo aqui... mas quem estava assistindo pela TV sabe muito bem o que era. Tinha horário que caía a internet. Barulhinho, tá discando e tal. E hoje não. Hoje você diz assim, já ficou sem internet, parece que morreu. Tá desesperado, tu tá sem conexão. Então mas isso acelera muito. A inteligência artificial... Claro que ela pega todos os... É um BI de dados, ela não joga para frente, mas ela pega o que até então está aqui. Mas é importante a gente discutir isso como família, discutir isso como sociedade. A gente quer, sim, eficiência, eficácia, inovação em tudo. Mas a gente tem que entender que tem coisas que a gente precisa viver a vida. E a gente diz assim, como estava falando da questão do orçamento, questão de financeiro, a questão... Porque se você diz assim, olha, meu filho diz assim, tu quer gastar o teu dinheiro da economia e tal? Não, eu vou lá, eu quero comer um lanche, quero trocar um celular. Eles não estão, essa nova geração aqui, preocupado com um dia, daqui a 10 anos. Eu tenho dificuldade disso, porque quem trabalha com gestão de carreira, planejamento de carreira, como eu trabalho, como é que tu vai desenhar para essa nova geração, que é o seguinte, primeiro tu vai fazer um curso, 4 anos, forma isso aqui, faz isso, tu faz uma linha até 10 anos, 15 anos, que também às vezes é hipotético isso. Como é que tu consegue fazer isso para essa nova? Eles não aceitam isso. Por isso que nós vemos a turma do mochileiro. A turma o que é o mochileiro? É o seguinte, a mochila nas costas, um note ou alguma coisa aqui, que bota abre aqui a estação. Se deu certo, é uma muda de roupa, outro dia está em outra cidade, outro dia está em outro país. É a turma que faz. Esses dias um amigo nosso disse, não, ele saiu de uma empresa de tecnologia Cara, ele disse assim, olha, Maurício, eu quero fazer o seguinte, eu quero dar uma rodada aí na América do Sul. Eu disse, onde é que tu vai? Vou pro Peru, Chile, vou para isso. Tá, mas já conversou? Não, porque tem umas colônias lá, mas eu bato fio aí, se der certo, beleza, senão eu durmo em qualquer lugar. Tá, mas não tem planejamento? Não, eu só sei que eu vou para lá e daqui a 5 meses eu volto. Tá, e a empresa? Não, a empresa depois eu já tratei, se não der, também não tem problema. Quer dizer, plano de carreira. Então, assim, mas o rapaz que tem 20 e poucos anos, é a turma do mochileiro. É uma geração, uma geração legal, uma geração que desperta, só que tem as deficiências como a nossa geração teve, como as gerações passadas teve, que não tiveram tanta tecnologia, tem a própria medicina, tiveram dificuldade de tratar de repente uma doença que hoje toma alguma coisa, você faz uma pequena microcirurgia, resolve o problema, antigamente morria com isso. Então, assim, a gente precisa discutir quais os problemas da sociedade. E não discutir, de repente, as ideologias, discutir o problema. Tudo que eu levo para bandeira tal, não, discutir o problema. Eu sempre digo assim, independente de quem está trazendo o recurso na vida pública para nós, eu digo isso porque eu venho pela 470, toda semana eu passo por lá, vou a Florianópolis e viajo. Eu digo, não vai, não, gente, não interessa, a gente precisa aqui, todos os catarinenses passam por ela, a 101 todos os catarinenses passam. Então ela beneficia todos, dependente o credo, dependente a cor, a opção, dependente do partido, todos. E é o que a gente diz, não, eu só... Então a gente vira uma casta querendo isso e querendo dar certo, e não dá no meio de uma sociedade. A gente precisa trabalhar no convívio e projetar as próximas gerações, que o meu papel primeiro tem que fazer é em casa. Aí eu resolvo o problema dos outros, não resolvo em casa. Então, quando eu digo assim, voltando aqui à escola, planejamento, gestão financeira, planejamento futuro, eu começo a introduzir isso na vida do meu filho. É o que eu estou... Por mais que a gente luta, eu estou falando uma coisa, mas assim, para mim é desafiante, não é? Pode ser que você não tenha filho, mas eu tenho filho numa idade que ele fica no hiato, assim, vou ser profissional de basquete, ou eu vou ser de repente
um empresário, empreendedor, isso, aquilo, ele disse assim, olha, eu digo para ele, ó, primeiro, tu tem que fazer, eu já sei o teu temperamento e as tuas características e personalidades como você como pessoa, que eu já identifico isso. A gente faz teste, em casa não precisa nem fazer teste. Já é um mapa diário. Então, assim, aí eu dou assim, você precisa saber o que você quer, se sente bem. Não é o que eu vou dizer que você vai fazer, mas é como é que você se sente bem. Então, nós temos esse tema para discutir bastante, Fábio. Com certeza, e aproveitando como nós estamos trazendo também essa questão, você como palestrante, tá, os desafios que você enfrenta rumo ao teu trabalho, hoje, como nós falamos a questão do imediatismo, e as empresas vivem um momento muito difícil, um momento de hoje existem, amanhã já não sabem mais se existem. Como é que você trabalha isso com essas pessoas? Porque não é fácil você levar um conhecimento, levar a tua experiência, todo o teu know-how, e de repente é desafiador, tá? A pessoa está esperando algo de você, mas também ela tem que entender que ela precisa fazer algo da parte dela. Fábio, é interessante a gente separar aqui, né? A palestra, ela ativa, é um ativador, é um motivador, é uma coisa para te mexer. E a palestra, a gente geralmente, eu vou falar aqui 3 ou 4 níveis para o pessoal até saber o que é a diferença de um e outro. Pode ser que de repente nunca você ouviu falar isso, mas aqui eu tenho o prazer aqui, então, no programa aqui do Fábio, você aprender com relação a isso. Até porque eu já aprendi. Eu pensava que era tudo uma coisa só. A palestra, ela é um ativador, motivador. Quem está nos assistindo vai... Pois é, eu senti... Aquele cara foi um palestrante bom, vontade de subir, fazer tudo diferente e tal. Passou um tempo, morreu. Ele te motiva. Aí existe a questão dos treinamentos, que são treinamentos pontuais. 3 horas, 6 horas, 18, 24, 36, 90, ou até mesmo meses de treinamento. Existe daí a parte do desenvolvimento humano, que é onde que a gente nunca para. Nunca vamos parar. Porque assim, ó, eu digo assim, você pode dizer assim, Boris, eu falo inglês e espanhol. Eu vou dizer, cara, mas tem mais línguas ainda, então tu não parou. Ah, é verdade. Pô, eu fiz esse aqui, MBA, isso aqui. Tem mais um monte para tu fazer para agregar. Então, no fim, fora as competências que a gente fica discutindo aqui, competências aqui não é skill heads, né? Eu não vou falar aqui sobre as competências técnicas, eu vou falar sobre comportamentais. Tá? Então, essa skill que a gente diz, head skill, é o quê? É comportamentos que eu tenho dentro. Como é que eu faço isso? Quem sou eu? Então, no fim, essas palestras, elas são boas motivacionais, mas existe o processo de eu entender que eu, como pessoa, eu preciso me desenvolver. Então, eu não posso viver só de palestra. Eu estou dizendo assim para quem está nos assistindo. No caso meu é diferente, daí depois eu dou uma resposta para isso. Então, eu tenho que entender que eu tenho algumas dificuldades e eu preciso ser sanado. Eu vou procurar ajuda, vou procurar alguém que tenha know-how, ou eu vou praticar isso para eu sair disso aí. Isso serve para pessoa física e pessoa jurídica. Quando a gente fala em questão de apoio às empresas, tem muitos programas do governo, programas aqui de entidades empresariais que são ativadores para que também mexam, ajudam. E existe a questão do corporativo, que é executivo, quer dizer, você contrata uma empresa, uma consultoria, uma mentoria, alguém para lá e fazer um papel importante, te pegar do lado A, levar até o lado B, do lado C, através de um projeto, através de planejamento, que é onde que você vai olhar. Você vai ter um olhar técnico e comercial com relação a isso, da viabilidade do teu negócio. Porque a gente fala isso, que o brasileiro tem uma mortalidade muito alta aqui de empresa. Abre-se e fecha. Mas existe também um ditado que a gente diz que a maioria abre por necessidade, não por planejamento. Foi demitido, o cara, carreira solo, vai lá e abre um CNPJ, nem sabe se vai dar certo. Ele é bom no que faz, mas ele não sabe o que ele precisa fazer. E isso dá um prejuízo para ele. Aí é onde vem a questão dos aconselhamentos e das mentorias
técnicas com relação a isso, que é importante. É a mesma coisa assim, Fábio, Mores, eu estou aqui falando com o Fábio diz assim, estou com uma dificuldade na minha empresa, eu sou um cara bom comercial, eu já vou saber que então processos para ti está ruim, administrativo está ruim. Por quê? Porque o comercial sabe vender, tem empolgação, mas não tem controle de fluxo. Tem sempre, não, eu faço tudo. Olha, o gestor pato não dá. Gestor pato, eu gostei. Não, Explica aí, gostei não tem dessa. condições. O cara não sabe nadar, o cara não sabe voar, o cara não sabe andar direito. Ele faz um pouco de cada, mas não tem excelência. Então, eu estou falando isso numa... mas minha empresa é pequena, mas não importa o tamanho da empresa. A empresa não vai ficar pequena. E tu tem que ter a cabeça de gente que tem uma maturidade maior do que o tamanho da empresa atual. Como é que eu consigo isso, então, desenvolver? A partir do momento que eu faço um planejamento. Tem que fazer aquelas metodologias. Não é. Pode ser aquela conta de padeiro mesmo. Escrever na cadeira, no papel, escrever ali no lápis, escrever nisso e dizer assim, preciso disso, preciso daquilo, não sei fazer isso, não sei fazer aquilo. O que eu preciso? Apoio, ajuda, contratar. Mas eu vou pagar caro. O que é caro perto da ignorância? Então, o caro é a pessoa ser ignorante no assunto. Isso se torna caro. Porque eu chego para ti e digo assim, olha, tu sabe vender, mas não sabe controlar os processos ali interno. Tu está tendo prejuízo. Aí, no final, o que tu vende não paga-se por quê? Porque você não tem a competência de analisar a parte técnica disso. Que a gente pensa assim, eu vou construir, vou fazer aqui, vamos pegar um caso aqui, eu sou bom em produzir camisa. Legal. E a logística? Trabalhar com frete terceiro e tal. Não, eu estou perdendo 3% em cima porque eu poderia terceirizar. Tá, eu vou fazer ou vou terceirizar parte da minha produção? Quem é que vai cuidar disso aí? Como é que eu tenho feito a força de vendas? Eu sou uma confecção, eu produzo e vendo. Vem representante direto, é distribuição, é e-commerce, como é que faz? Eu vi que está se vendendo muito pela internet. Aí o cara vai lá e arrisca, bota tudo de dinheiro na internet e não vende nada. Porque não contaram que existe um tempo até as coisas acontecerem. Aí o cara disse assim, então tá bom, eu vou fazer o seguinte, eu já vi isso, eu estou falando aqui para quem está assistindo que eu já vi isso. E o cara é bom no que faz. Aí quando ele bota representante, são 27 estados, ele queria botar 30. Cada mostruário é R$4.000. Então multiplica isso por 30, você vai ver o prejuízo que ele já começa. Para ver se ele vai vender, sendo que o faturamento dele era pequeno. Caramba. Aí eu pergunto para ele assim, tá, e se todo mundo fazer um pedido mínimo, como é que tu faz? Aí o cara disse, não sei, porque eu não consigo entregar. Mas como é que tu vai abrir então? Como é que tu abre a questão do estado? Vários estados da federação. Então tu concentra-se na tua capacidade de produção. Se a minha capacidade é 1.000 peças, se eu vender 3, então eu tenho que entender que eu tenho que ter parceiro para atender os outros 2. Porque senão eu queimo. E eu não entrego, o cara não paga. Mas eu já produzi. E se para piorar ainda, se o cara vende para Magazine, para piorar ainda, se ele não entrega, ele paga multa. Aí o que ele recebeu de lucro, ele deixa na multa. É complexo? É muito complexo. Mas eu digo assim, é difícil fazer o cálculo? Não. Só que a gente tem que deixar de ser ignorante em assuntos. Ignorante significa que eu não entendo desse assunto. É mesmo que eu falar medicina comigo. Eu vou ser um ignorante. Eu ouvi falar com o seu Google... Não, eu sou ignorante no tema. Interessante, porque assim, o conhecimento que você tem, você fala de uma anatomia financeira. O médico fala de uma anatomia humana. Você fala de uma anatomia financeira. Você é um gestor na tua área. Quando alguém te contrata um consultor. E às vezes o que acontece? As pessoas acabam chamando um palestrante motivacional para ir lá, dar um recadinho, conta uma historinha, brinca, deixa todo mundo feliz, todo mundo para cima, mas tá. E a solvência daquela empresa, e a mantença dela, e realmente analisar, estancar aonde que está com sangramento, onde que está com problema. Por isso que eu falo, é interessante contratar profissionais capacitados, como é o teu perfil, justamente para auxiliar em todo o processo de desenvolvimento da empresa. E quando a pessoa faz isso, realmente, ela vai ter êxito. Porque ela sabe que ela tem um profissional que está ali para auxiliar, para ajudar, e as coisas vão acontecer. Fábio, eu já prestei assessoria e consultoria para a TV também, para a rádio. Nós estamos falando no meio de comunicação. Então,
eu digo assim, uma TV com excelência, com bons profissionais. Mas existia um gap em uma área, que é onde precisava ser resolvido. Aí vai do entendimento se o cara quer resolver mesmo, quer investir nisso, ou ele quer fazer de conta e vai empurrando com a barriga. Então, eu digo isso, que todas as áreas, segmentos, nichos, têm uma deficiência. Por que resistência, professor? Por que você acha que as empresas ainda têm um pouco de resistência sobre a parte do consultor? Muitas são abertas, outras um pouco mais fechadas, outras se deixam, às vezes, se entrar numa situação, num tubo que não dá para sair, porque fica numa situação de falar assim, eu não sei o que eu faço. Aí fica doido que às vezes vender a empresa, ou pensa até mesmo em fechar, ao invés de contratar um profissional para auxiliar, para ajudar a respirar. Eu já fiz, eu já dei orientação de a pessoa fechar a empresa. Fechou a empresa? Eu já fiz. Por quê? O cara disse assim, eu não sou mais um aqui que vem aqui para falar o que tu queres ouvir. Geralmente faz isso com palavras bonitas e assim por diante. Disse assim, olha, não tá dando certo. Tu não tens a intenção. Tens um racha, eu estou dizendo nesse caso em especial, tem um racha na família. Todo mundo contra a pessoa, contra o pai. Nossa. Aí o cara desgastando. Não, o exemplo não está rodando, a máquina não está girando. E ele está mais ali para tentar sobreviver e mostrar para as pessoas que deu certo que é o prazer que ele tem para a vida. No negócio. Disse assim, cara, vai viver a tua vida junto com a tua família. E foi tiro e queda e deu certo. Aí, por quê? Quanto mais ele vai agregando e passando o tempo, o bolo vai crescendo da dívida. E o desgaste também. A força também vai desgastando. E ele vai o quê? Ele vai dizer assim, olha, eu não aguento mais nem fechar, não quero sumir. Então tem gente que não tem força hoje nem para fechar a empresa. Porque eu sempre digo assim, tu vai abrir, faz o mínimo de cálculo. Quanto é minha despesa fixa? Vendeu ou não vendeu? O que tu precisa pagar todo mês, dia 10? Alugou a sala? Tem fiador? Tem avalista? Então, além disso, tens um compromisso com mais as pessoas que deram o seu nome, validaram o teu nome. Então, honre isso aí. Mas eu não sei se vai dar certo. Então, não faz, guarda. Vê. Porque a gente, vai dar certo, pega essa aí. A gente vê um monte de expert de internet que nunca teve CNPJ, ou diz que tem alguma coisa. A gente vê ali, nunca teve nada de experiência. Nunca saiu da mesa. Nunca saiu sentado na cadeira. Não sabe o que é um chão de fábrica. Não sabe o que é um nicho de mercado. Então, dentro da cadeia produtiva, então ele dá a orientação, o cara pega lá e diz que está tudo certo. E tem gente que paga para escutar essas coisas. Eu acho que é interessante você escutar, mas ter recorrência na mesma coisa, tá gostando da fala. Mas efetividade, nada. Então, assim, a gente precisa colocar, dizer assim, 2024, estou aqui, o que eu preciso fazer? Quais as áreas necessárias? Começando pessoal, pessoal, familiar, profissional. O que eu vou fazer? É isso aqui. O que eu vou precisar aprender para me melhorar o meu negócio? Exemplo, marketing digital. É importantíssimo, mas diz assim, eu não entendo. Eu vou começar a fazer curso, mas eu vou te falar uma coisa aqui. E se a pessoa não tem habilidade para o marketing? Será que ele não perdeu dinheiro? Vai fazer outra coisa. Vai fazer outra coisa. Aí é mais fácil que eu contrato alguém que saiba. O que eu posso fazer, que eu sempre digo para o empresário, é assim, pelo menos tenha noção mínima. Você pode fazer um curso para ter noção mínima dos dados, do que está falando, com quem você está falando, estruturação. Porque quando você contrata daí o profissional, você cobra, já tem, não sai do zero, menos um, tu sai do zero para frente. Aí tu começa a dizer assim, olha, eu quero isso. Eu quero essas métricas aqui. Estou falando em rede social, vamos supor, em marketing digital. Eu quero essa aqui, eu quero saber quantos alcances, eu quero saber isso aqui cresceu, como é que foi. Eu quero o relatório na minha mesa, quero toda semana assim, quero ver isso. Opa! Aí tu não está fantasiado. Ele tira, imprime e mostra ali. Cresceu ou não cresceu? Por que não cresceu? Que é uma coisa simples aí. Faltou fermento no bolo, não cresceu. Não cresceu. Então, mas o cara vai... Aí vem um marqueteiro dizendo assim, não, tem que botar R$1.000. Aí na outra semana o cara diz, bota mais 1.000 para dar certo. Aí o cara vai dizer, cara, mas me dá um número. Não, número ainda não tem. Claro que tem. Às vezes não é a questão, é você entender
um pouco daquela área, para cobrar o que é necessário para você ver os números e visualizar isso de uma forma de um painel. Administração é números, não tem como, né, professor? Não tem. É inteligência emocional, inteligência financeira, inteligência empreendedora. A gestão de um negócio envolve vários tipos de inteligência. Quando eu digo, eu sou inteligente emocionalmente, tá bom. E financeiro, sabe como fazer? Não sei, mas então eu tenho pessoas que vão fazer. Eu tenho uma visão empreendedora, porque tem gente que é retraído, não tem a visão de... Ele não tem uma questão de escalar a empresa dele. Tem gente que diz assim, cara, eu tô fazendo essa empresa porque daqui a 2 anos eu vou vender. E se tu falar para outros lá que são conservadores, não, eu vou morrer com a empresa, vou passar para... Não, cara, eu não quero ficar mais 10 anos nessa empresa, eu quero já multiplicar, e aqui eu já vou para outra. São empreendedores seriais. Tipo e mais tipo de empreendedores que nós temos hoje aqui no Brasil. Maurício, você, com toda a tua experiência, o que você poderia dizer para as pessoas que querem abrir o seu negócio, tá? Que estão ali, eu preciso abrir meu negócio, qual é eu não vou falar a parte de conselho, mas qual a direção que você poderia, qual a orientação que você poderia dar para essas pessoas que a gente vê que querem ter o seu negócio próprio no meio tão complicado que nós estamos vivendo? Primeiro, me contrata. Epa! Tamo junto, né, o cara? Tá. Olha só. Coisa boa! Agora brincando. Trazer profissional aqui é por causa disso. Olha aí. Olha só. Então, assim, tá o que a gente, tirando a brincadeira, mas é um fato, assim, que tem muitas pessoas boas que têm bons conselhos. Eu preciso abrir a minha mente com relação ao negócio. E eu vejo a dificuldade, às vezes, do empresário de olhar para si mesmo. Porque às vezes uma vez eu fui chamado numa empresa e dizem que fui eu que durei mais tempo. Foi 6 meses. E disse que não durava 2 meses todo mundo que passava lá. Eu disse, não, eu vou fazer, tem que isso. Eu fiquei um contrato de 6 meses. É uma empresa boa, tranquila, mas é uma empresa geracional. E ele disse assim, estão me roubando, Maurício. Estão me roubando, que não sobra nada, que não sei o que, tal. Eu acho que é fulano, eu acho que é isso, estão me roubando. Daí eu disse, tá bom. Cadê o furo? Aí eu disse, vão achar o furo, né? Porque tá dizendo que alguém deu um apontamento. Então vamos achar. Aí eu comecei assim, me dá a questão dos prolabores. Como a gente já conhece um pouquinho da história, vê quanto é que o sócio tira aqui, o seu fulano tira isso, tal, vê que é isso aqui. Quando eu vi isso, aí eu disse, não, tem alguma coisa. Não, eu disse assim, pelo amor de Deus. Aí ele disse, faz o seguinte, faz de 2 meses atrás. Daí eu fui, não acredito, faz de 3. Daí eu disse, olha, cheguei no número de um grande executivo de uma empresa, a empresa dele é pequena. Pequena que eu digo, um faturamento bom, mas assim, ela não entra para uma média e grande empresa. E eu disse assim, o que é isso aqui? Isso aqui é de um acionista, ou de um presidente de uma empresa, valor que era expressivo. Claro, ele botava tudo, até marina, manutenção em jet. Nossa! Isso. Aí quando foi... Caramba! Aí só que paga, entra no automático. Entra tudo no automático. Aí quando eu fazer uma lista toda, o valor se tornou expressivo e ele disse, não é isso. Então eu disse assim, daí eu sentei e eu comecei a ler. Isso aqui o senhor não, então quem é que pagou? Isso aqui não faz parte, então alguém pagou errado. Aí eu brincando com ele, mas é uma pessoa bem tranquila, a gente se dá muito bem nesse sentido. Só, isso aqui tá... Aí ele disse, Aí você está vendo, né, que não sobra. Quer dizer, na verdade está tudo estrangulado. Então ele começou a olhar para si mesmo, dizendo, quem está errado não é fulano que eu acusei, porque poderia dar uma trabalhista, um assédio moral com relação ao que ele falou. Se vaza isso. Eu disse, olha, o problema aqui, na verdade, tem um nome, tem um CPF, que é o sócio, é o administrador. Daí ele disse assim, ele brincou e a gente disse assim, mas eu disse assim, você não é o único. É que quando a gente começa a enxergar os números... Ele falou com você assim, não te convido mais para andar de lancha. Daí ele... Mas foi muito bom, porque depois sair de uma forma bem tranquila e bem saudável, porque tu cumpre, às vezes, as fases que tu precisa e tu não fica protelando. Tu cumpre, entrega e você cai fora, porque você precisa andar também. Então você ensina, são fases que tu ensina o empresário, até aqui. Nas outras fases, às vezes, o empresário precisa de outro apoio. Eu estou trabalhando muito, Fábio, com um aconselhamento empresarial, que é um pouco, não é a questão de fazer a planilha,
como um consultor, de dizer, ó, faz isso, isso, aquilo, o operacional é esse aqui, eu faço monitoração. Eu tenho trabalhado muito com aconselhamento. Eu digo isso porque eu trabalho com CPF, não com CNPJ. Porque eu, depois de certos anos de experiência e práticas, eu vi que o problema está com CPF e não com CNPJ. Se você dá consultoria para pessoa, para o administrador, automaticamente a empresa vai ter uma desenvoltura diferenciada. Isso. Ele vai saber gerenciar bem o negócio dele. Exatamente. Então são duas formas. A mentoria, que é através de métodos, e o aconselhamento. Cheguei a um nível que o cara diz assim, vou citar um caso, que é, o cara quer estar comigo 2 vezes por mês. Nesses 2 vezes por mês, ele tem problema de tudo, mas a gente vai ter que desenhar isso. Então, às vezes é problema até com gestão familiar. Aí a gente, não, mas o que tem a ver? Tudo na empresa. Que ele perde autoridade, que a esposa às vezes está com problema, não vai na empresa, fala mal dele para os outros funcionários. Você está entendendo que isso aí é uma decorrência, o problema está com o CPF e o CNPJ é constituído de CPFs. Então, nesse caso aqui em especial, depois de muito tempo, dizendo, olha, não adianta, consertou a área, volta tudo de novo e passa tudo, coisa, o consultor foi embora. Na verdade, tem que trabalhar com quem é o decisor. Pode até o influenciador, mas o decisor é importante, é o que decide. Se ele está bem com a mente, automaticamente ele discorre, ele anda melhor, ele planeja melhor, ele atende melhor, ele se relaciona melhor com seus pares. Então, é um trabalho que eu tenho feito, que eu vi há muito tempo. Então, o aconselhamento empresarial, quem está nos assistindo, o que é? Eu passo todo o que é o know-how, o que é necessário para ele ganhar recurso, escalar no seu negócio e ter uma vida muito tranquila dentro do propósito de vida dele. Porque, assim, digo para ti, assim, tem gente que não sabe por que ele abriu empresa. Professor, sabe que é uma conversa maravilhosa que a gente está tendo? Estou tendo a oportunidade de te conhecer como profissional. A pessoa está, além de ter uma moral ilibada, assim, uma pessoa com um know-how tremendo, um consultor. E isso é muito bom, essa parte de gestão financeira, no meio de tantas pessoas hoje que são totalmente desprovidas disso. É uma tempestade complicada, porque tomar conta de empresa não é fácil. O negócio é tomar conta de casa. Você tem famílias que dependem de você. Mas eu queria que o professor falasse um pouco também das suas considerações, as suas considerações, as pessoas que te apoiam, te ajudam, as pessoas que te incentivam, tá? Porque você chegar até onde você chegou, você tem pessoas que te apoiaram, pessoas que te incentivaram. E para continuar também. A gente precisa disso. Eu posso dizer assim, eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem me dado, me proporcionado, pela minha esposa, porque eu tenho uma família bem estruturada, pelos meus pais, né, pela minha avó, no sentido de apoio também. Então a gente diz isso porque realmente é a teoria da tartaruga, né? A tartaruga em cima do poste. Quem colocou lá? Ela chegou lá. Ela está vendo, ela tem uma visão maravilhosa, mas alguém colocou ela lá. Então eu sempre levo isso comigo, que é o seguinte, se você chegou em determinado ponto bom, alguém te abriu oportunidades. A experiência, digo assim, que você pegou às vezes de ruim e trouxe para o bom, mas pessoas, até as experiências ruins, elas se trazem benefícios quando você tem maturidade. E eu falo isso, Fábio, porque eu já tive desafios na gestão pública, que uma vez eu disse para um amigo deputado, ele disse assim, olha, Maurício, tal, disse assim, até um bom chute te joga para frente. O problema é quando é o coice que te joga para trás. Então um chute, como diz, um chute bem dado te joga bem para frente. E às vezes a gente reclama que quem está nos dando chute, porque às vezes é um pontapé, no sentido, uma força para te jogar para frente. Tem gente que tem que sair do ninho. Tem gente que precisa evoluir. E às vezes um empurrão, jogando não do precipício, mas jogando você para frente, te faz você decolar. Então eu agradeço todas as fases que eu tive.
e as oportunidades. Eu digo assim, teve oportunidade ruim, teve gente... Isso é automático. Se tu semeia coisas boas, vem coisas boas. Se eu ando com gente boa, o ambiente se torna mais leve para mim. Agora, é aquela teoria, aquele jargão que eles dizem, se tu anda com 3 milionários, tu será o 4º milionário. Se tu anda com 3 fofoqueiros, tu será o 4º fofoqueiro. Se tu anda com 3 pessoas que pensam e vivem alegremente, será o 4º que está nessa posição. Então eu digo isso, que a gente tem que conviver bem, trabalhar bem, e nesse contexto estar em sinergia com todos. Professor, deixa seu telefone, seus contatos. Eu sei que muita gente que está ouvindo aqui com certeza vai querer contactar você e sabe que isso é um auxílio tremendo, principalmente essa parte de consultoria. Eu vou deixar o meu Instagram, né? Meu é Morisco Oficial no Instagram. Tem um LinkedIn que é o Morisco também, Morisco KOHL. E tem o contato mores@gmail.com, que é diretamente com a nossa equipe lá, também com questão de palestras, orientação e também a questão do aconselhamento empresarial, a gente faz isso. Faço sempre um café com líderes, faço um movimento hoje no Brasil com relação a grupos temáticos, tenho constantemente, tive uma comunidade que eu faço a manutenção dela, chamada a Comunidade do Líderes com Propósito. A gente se reúne constantemente. Dá uma olhada na rede social ali, vai ver um pouquinho mais. Correio Mar Azul se despede com ele, Morisco, esse palestrante fantástico aqui, professor, consultor financeiro, que com certeza vai fazer uma grande diferença na tua empresa, no seu negócio. Professor, aquele abraço todo especial. Tamo juntos!